Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça dos necessitados por ela. Por esse irmãos. Eu estava então pensando, pedindo a Deus o que falar, ele veio a Hebreus capítulo 12 e veio esse louvor na minha mente. Por gentileza, irmão. Senhor, até quando, Senhor, todo esse sofrer, quero chorando, às vezes cantando, pra ver e dormir. Senhor, eu te rogo até esse dia que vou respirar um ar bem tranquilo, desse tudo aquilo foi pra me provar, foi pra me provar, foi pra me provar. E daí, o que a gente passa nesse mundo, irmão, são provações. E a nossa irmã ali, o filho do testemunho dela, não sei quem aqui, nós, é mais antigo do Evangelho. Eu tenho 47 anos, estou no Evangelho desde os 16. Faz 31 anos que eu estou dentro desse reino, dentro dessa caminhada, nesta peregrinação. Porque, irmãos, nós estamos peregrinando no deserto. Olha só, a função do presbítero regional. Que povo é isso? Então nós estamos peregrinando nesse deserto. Há quantos anos? Quanto tempo? E eu vou dizer, irmãos, se eu, você, nós ou qualquer crente que estiver nesse deserto e não estiver passando por luta de provação, você precisa nascer de novo. Porque o andar com Cristo, nós não falamos aqui, é muito bom, é maravilhoso, é só alegria e felicidade. Afinal de contas, já viu o Salmo 100, servir ao Senhor com tristeza. É isso, meu marido? Não é, né? Servir ao Senhor com lamentação. É isso, presbítero regional. Servir ao Senhor, servir ao Senhor murmurando. Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. E sabe por quê, meu Marlene? Sabe por quê, pastor Mário? Devemos servir ao Senhor com alegria? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E é na fraqueza que nós somos fortes. Tem muita gente que o Paulo foi pregador, coloca em primeiro lugar, tá? Olha, estou pregando é para mim. Tem pregador que quer estar sempre forte, porque dentro dele, pastor Mário, dentro dele habita o Espírito Santo. Aí ele é forte, ele é forte, porque o Espírito Santo acaba. Enquanto vocês estão ao altar, com o microfone na mão, me pregando aqui, todo mundo tem força, hein, Marlene? Tem respeito, irmão? Todo mundo tem força, não é, pastor? Tem gente, com todo respeito, enquanto está no banco, dá um pio. Mas pega o microfone, tá glória, mas ele, quando está no banco, não abre a boca para fazer. Nem isso. Aí quando pega o microfone, eu sou forte, porque o Espírito Santo está em mim. Mas quando estava no banco, é muito estranho, né? Muito estranho.
habita em mim, como todo crente sabe que habita. Mas será que você deixa que quem habita em você fazer o que ele quer fazer na sua vida, da sua vida? Porque muita gente pega esse ser, o Espírito Santo, que habita dentro de si e não deixa ser usado. Ele quer usar o Espírito Santo. E aí, enquanto está aqui, é forte, é cheio de vigor, é cheio de poder, é avivalista, mas quando sai, não vou falar da porta para fora não, porque da porta para fora ele dá motivação. O problema é quando ele chega em casa. O problema é quando ele vai para o trabalho. O problema é quando ele vai para a faculdade. O problema é quando ele vai para a escola. O problema é quando ele se assenta à roda dos escarnecedores. Eu não vejo problema nenhum. Eu sei, irmão. Lá em Salmos, capítulo 1 diz: não vos assentei à roda dos escarnecedores. Eu sei. Mas olha para Jesus. Hein, irmão Malena? Jesus se sentava onde? Entre não, pastor. Jesus era rodeado de quem, irmão? Tanto é que lá na cruz do Calvário, foi o que mais fizeram com ele. Escarneceram dele. Desce aí! Só que nós cristãos, quando nos assentamos à roda dos escarnecedores, não podemos e não devemos permitir que esses escarnecedores venham escarnecer dessa palavra. Porque o Jesus, a palavra viva que peregrinou durante 33 anos na face da terra, ele era rodeado de escarnecedores, mas ele era sempre o primeiro a falar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos tenho, eu vou aliviar seu cargo. Vinde a mim, vinde a mim. E ele ensina: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós, eu sou a luz do mundo. Ele é que na roda dos escarnecedores fazia com que os escarnecedores, fechassem a boca e só ele falasse, para que a palavra surtisse o efeito que Deus falou através de Isaías, que a minha palavra ela vai e fará o efeito para o qual está sendo mandada. E essa palavra, hein, meu marido? Está aqui, ó. Olha aí. O efeito da palavra que foi enviada. Está aqui, olha. E aí, aos Hebreus, Paulo, Deus usando o escritor aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que é desconhecido, na maioria dos teólogos desconhecido. Eu tenho a minha opinião que foi Paulo que escreveu. Ele aqui nos ensina que esse Jesus veio ao mundo, nos adotou, nos deu uma mão, a igreja não sabe, pastor Mário, não sabe o peso. A maioria das igrejas, a maioria da igreja trabalha na igreja CNPJ, é a igreja de Prospera. A maioria da igreja, elas não têm a noção do peso que é a palavra do Senhor. Não tem. Ela sabe que a palavra do Senhor tem um peso, mas não sabe a noção do peso que tem a palavra do Senhor. Por isso, muitos estão afastados, muitos estão desviados, muitos que estão dentro da casa do Senhor, como a pastora Maria preparou no domingo aqui, muitos que estão dentro da casa do Senhor estão seguindo de alguém que trabalha. Será que eu sou eu? Eu não tenho. Eu também não tenho pastor Maria, mas até cagado, né, pastor? Mas cachorro, cachorro aqui, cachorro tem, né? Sabe uma bolinha? Você põe o cachorro para brincar e fica doidinho, bolinha para lá, bolinha para cá. É um que o faz na vida do crente que não sabe o peso da palavra do Senhor. Está na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, vendo o agir do Senhor, mas não sabe o peso que há na palavra do Senhor. Porque se ele soubesse o peso que há na palavra do Senhor, quando viessem as provações, ele ia se alegrar, dobrar o joelho, chorar, e assim como a canção falou: até quando, Senhor? Até quando?
O tempo da luta vai chegar. E quando isso acontecer, você tem que estar revestido. Você tem que estar revestido das armaduras de Deus. E não é somente estar revestido, irmão. Não é somente estar revestido. Eu canso de dizer por aí, no segredo e a palavra-chave, no capítulo 6, no versículo 10 em diante de Efésios, como Paulo escreveu, a palavra-chave é firme. Porque aí, irmão, pastor, igreja, vamos trazer vocês à memória, fazer a indagação. Por que você acha que está narrado lá em Samuel que Davi chegou diante de Saul e falou: eu vou lá lutar contra aquele gigante, eu sou macho. Saul deu assim: é mesmo? É mesmo? Desse tamanho mais magro, que diz aí? Falei: eu vou, quem é esse cara aí que eu vou lá? Eu estou macho, ele não mexeu comigo, ele mexeu com Deus de Israel. Tá bom, ô Davi, desce a armadura. Desce a armadura aí, põe a armadura em Davi aí. Imaginando, um pequenininho, com uma armadura pesada, e cadê o cara, camarada? Não quis se mexer. Davi estava cheio da armadura. Da cabeça, da ponta, esse aqui é meu que o meu, né? O meu tá um pouco. Isso aqui é um que tá, viu, mano? Então Davi estava revestido da armadura. Mas o que faltava a Davi? Firmeza. Ele não conseguia se mover, não conseguia fazer o que era necessário para poder lutar. Aí Efésios capítulo 6, que adianta? Eu estar calçado com a sandália do Evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão da justiça, e não permanecer firme. Imagine aí, irmão, eu aqui no Gimaval, com essa armadura toda e a espada do Espírito. Eu estou revestindo com essa armadura, com a espada do Espírito. Estou vendo a guerra, opa! Voltar para trás. Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 38. A minha alma não tem prazer em você, irmão. Porque você está revestido da armadura, mas está colado, voltando para trás. Porque eu disse, depois de ter revestido tudo, fica firme, homem. Aí sim, aí eu estou pronto para combater. Aí Jesus, nosso Deus encarnado, vem nos mostrar o que é necessário para mim, para você e para nós chegarmos lá do céu, além do rio azul. O que é necessário, pastor Marinho faz o convite. Você, Jesus, vamos chamar alguém aqui à frente. Aí vem a pessoa chega aqui, faz uma gravação tremenda, a gente pede para Deus colocar o nome da pessoa no livro da vida, e a pessoa vai, sai, na segunda-feira a pessoa desvia. Aí Deus vai lá e olha lá no nome da pessoa. E é assim. E é assim. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você se converter e nascer da água do Espírito, não tem como você se desviar para o mundo, porque o Salmo diz que o mentiroso não permanecerá firme na minha casa. O próprio Deus, chuta. Mas Jesus falou que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Claro que o nosso Jesus não manda ninguém fora, mas lembra do jovem rico? Senhor, o que eu farei para a salvação? Lá no mandamento, tudo isso eu tenho feito, por falta uma coisa. Depois de Jesus falar para ele, segue, ele falou, irmão Maria, então tá bom, vamos lá. Eu vou entrar na galera de Jesus. Foi isso que ele fez? Não. Diz a palavra de Deus que ele, por meter bem
deixou Jesus e foi embora. E a palavra diz que Jesus amou aquele jovem. Mas ele quis ir, então cai no inferno de espera. Foi Jesus que lançou aquele jovem fora, mesmo o amando. Da mesma forma, é uma igreja que não está firme na rocha e na palavra. Se essa igreja, ou essa casa, estiver fincada na areia, vai cair. Você vai cair. Se você estiver sendo conduzido pelo caminho largo, o inferno está lá na frente. Eu estou falando isso para mim, para você, para nós, igreja. Porque as palavras do Deus estão dizendo por aí. Essas palavras não foram inspiradas e narradas para o mundo. As cartas aos Coríntios, aos Romanos, a Efésios, a Gálatas, pastor Marinho, foi para o mundo? Não, foi para a igreja daquela localidade. E para aquela igreja daquela localidade, na Gálatas, se não me engano, Paulo disse: de Deus ninguém zomba. Por quê? Porque possivelmente naquela igreja de Gálatas tinha crentes lá que estavam ocultados. Então Paulo alertou: cuidado, que de Deus ninguém zomba. Cuidado, que o que você plantar, você vai colher, mais cedo ou mais tarde. Lá em Corinto, ele avisou para aquela igreja: olha, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta que a gente fez primeiro do corpo, seja bem ou seja mal. Por quê? Porque naquela igreja alguém estava praticando o mal. Capítulo 5 do Coríntios estava dizendo lá que havia um jovem que estava se deitando com a mulher do seu pai. No capítulo 6 ao capítulo 9 fala lá uma lista de quem não vai entrar ao reino dos céus. E nessa lista está os homossexuais. Era no mundo? Não, era dentro daquela igreja. E para nós Jesus fala que se a gente perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos passar pelas provações. É difícil, eu sei que é difícil, irmão. Eu sempre digo para a irmã passar o que eu não preciso. Porque eu vou, para finalizar, vou citar o texto. Vou colocar ali, irmã, por favor, Mateus capítulo 5, verso 9. Que no final no versículo 11, do capítulo 12, diz assim: na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas produz um fruto. Vocês não se lembram de alguma coisa, um versículo parecido? Um fruto. Então, a correção, ela, no momento, realmente causa uma tristeza, mas ela serve para produzir um fruto. Presta atenção ali, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui no capítulo 12 está dizendo o quê? Que nós somos corrigidos por quem? Por aquele que não é Deus. E aí, ó, olha o que diz. Depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, se nós resistirmos e permanecermos firmes e fortes, nós, irmãos, obteremos e frutificará ou brotará em nós o fruto da pacificidade. E nós seremos chamados filhos de Deus. Agora, isso é por quem? Ser chamado filho de Deus é por quem, irmão? Sabe por que é? Pelo mundo. E quando você passar por uma necessidade difícil, alguém vai dizer: realmente, o Genival é um filho de Deus, porque para aguentar o que aguentou, não é todo mundo. Fosse eu, os irmãos já ouviram falar isso já? Fosse eu. Aí, somos chamados filho de Deus, fala assim: ó, realmente aquele camarada é um crente. Porque não sabe, não conhece a palavra. Mas quem conhece a palavra, o Espírito Santo vai testificar.
Portanto, irmãos, é difícil. A vida cristã não é fácil. Ser crente é fácil. Ser evangélico no século XXI virou status social. Mas ser um salvo de Cristo é difícil. Eu comprei o livro dos mártires. Eu trabalhei acho na cada coisa que eu vi ali, eu vi a palavra de Deus, essa palavra aqui, se cumprida naquele livro. Sabe quando diz assim? Apocalipse que o mar dará os seus mortos. Lá no livro do mar, muita gente foi jogada ao mar. Colocaram a corda no pescoço ou nos pés, foram jogados vivos dentro do mar para morrer afogado. E aí, quando você vê o livro do mar, ele conhece a palavra de Deus, imediatamente o Espírito Santo faz uma ligação com o seu cérebro. E aí sim, viu, pastor? Aqueles 300 anos, se não me engano, 300 anos de perseguição. Aleluia, glória a Deus. Ali era a igreja. Ali era ser fiel. Ser fiel até a morte da direita, a coroa da vida. E muitos daqueles santos lá, ó, receberam ou receberão a coroa da vida. E aqui, irmão, nós não temos perseguição. A perseguição que há entre nós mesmos, ou você mesmo consigo mesmo, persegue a si mesmo. Porque Deus vai falar a Deus que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, em primeiro lugar, o inimigo de nós não é o diabo nem Satanás, nem o pé, nem as vozes, nem a coisa. O primeiro inimigo é nós mesmos contra nós mesmos. Porque é difícil fazer a vontade do Senhor. E quando a gente passa pela correção do Senhor, que é para poder nos aperfeiçoar, a gente já fez logo resistir, reclamar, murmurar, mas nunca, vou falar por mim, tá, irmão? Vocês quiserem. Mas quando estamos sob provação, dificuldade, você nunca para agradecer. Obrigado, Senhor, pela dificuldade. Obrigado, Senhor, porque está faltando pão. Obrigado, Senhor, porque o agiota está atrás de mim. A gente nunca para agradecer. Mas pergunta assim, porque a gente ora, jejum, sobe um monte, vai para o escudo, e a nossa oração é: Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu te busco, eu oro, eu clamo a Ti, eu posso porque eu vou evangelizar, vou para os hospitais, vou para a cadeia, vou para isso, vou para a moto, vou para não sei o quê. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Aí Deus fala assim: porque você é um fariseu. Quando você se torna um publicano, aí eu solto tudo isso para longe de você. Aí sim, a gente tem que dizer igual um publicano. Não é que a pessoa não conhece a palavra de Deus, né, pastor? Vai falar: quem é publicano? Aqui chegou de Deus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim que sou pecador. E é o que a gente deve fazer para Deus então nos fortalecer em nome do Senhor, e Deus possa falar melhor aos vossos corações.